Olá, eu sou Tatiana Ferreira, professora de padronagem do IFRN Campus Caicó, e hoje vamos falar sobre ligações fundamentais. O objetivo desta videoaula é conhecer as ligações fundamentais de padronagem, aprender a elaborar raportes de tecidos tipo sarja e aprender a elaborar raportes de tecido tipo cetim, tanto regulares quanto irregulares. Existem as seguintes ligações fundamentais: tela, que também podemos chamar de tafetá, sarja e cetim. A tela é a ligação mais simples que existe e que necessita de um menor número de fios de urdume e de trama para se obter uma repetição completa. Ela é obtida por 2 fios de trama e 2 fios de urdume. A tela apresenta apenas 2 fios com evoluções diferentes. Basta apenas 2 quadros de liços no TA para conter separadamente os fios ímpares e os fios pares, que são movimentados alternadamente para cima e para baixo para formar calo. Quando a densidade de fios de tecido é muito alta e que 2 quadros não são suficientes para conter os liços, o número de quadros pode ser aumentado para 4, 6 ou 8. Essa é a ligação tela. E a sarja? De um modo geral, as sarjas simples possuem aspectos de riscos inclinados e recebem o nome do tamanho do raporte. Então, a sarja de menor base de repetição é a sarja de 3, com 3 fios de trama e 3 fios de urdume. Essas são todas as sarjas de 3. As sarjas podem ser leves, neutras ou pesadas, dependendo do número de pontos tomados com relação ao número de pontos deixados. Nas sarjas leves, o número de pontos tomados é menor que o número de pontos deixados. Nas sarjas neutras, também chamadas de batávias, o número de pontos tomados é igual ao número de pontos deixados. E nas sarjas pesadas, o número de pontos tomados é maior que o número de pontos deixados. Para nomear a sarja, pode-se utilizar o número do raporte associado à sua classificação. Por exemplo, sarja de 3 leve ou sarja de 3 pesada, que são os exemplos que nós temos aqui das sarjas de 3. Para nomear a sarja, a gente também pode utilizar uma outra nomenclatura, que seria a relação entre o número de fios tomados e o número de fios deixados por meio de uma fração, onde o numerador representa os pontos tomados e o denominador representa os pontos deixados. Então, essa primeira sarja nós nomearemos como sarja 1, 2. A segunda como sarja 1, 2 também. A terceira como sarja 2, 1 e a quarta como sarja 2, 1. Observe que na primeira e na segunda, para cada fio de urdume existe um ponto tomado e 2 deixados. Já na terceira e na quarta, para cada fio de urdume existem 2 pontos tomados e 1 deixado. A sarja caracteriza o tecido pelo aparecimento de diagonais, que podem ser da esquerda para a direita, que a gente chama de diagonal Z, ou da direita para a esquerda, vice-versa, que chamamos de diagonal S. No caso dessas sarjas aí, a gente teria essa diagonal Z, por exemplo, que aí está mais nítido, e essa diagonal S. Não consegue ver? Vamos exemplificar. Aqui é como se tivesse a inclinação do Z passando por cima dessa diagonal. E aqui é a inclinação da letra S. No caso dessas, o que diferenciaria uma da outra seria a diagonal. No caso da primeira, sarja 1, 2, diagonal Z, e da segunda, sarja 1, 2, diagonal S. Da terceira para a quarta, a primeira seria sarja 2, 1, diagonal Z, e a última, sarja 2, 1, diagonal S. Como exercício número 1, a letra A, vocês vão fazer as possíveis sarjas de 5, diagonal Z. Na letra B, fazer as possíveis sarjas de 5, diagonal S. E na letra C, nomear cada uma das sarjas acima de acordo com o número de pontos tomados e deixados, indicando também as diagonais. Então, seria como a última nomenclatura que nós utilizamos. Vou voltar aqui. Sarja 1, 2, Z, sarja 2, 1, S e assim por diante. Então, vocês vão botar sarja, põe o numerador, que é o número de pontos tomados, e o denominador, o número de pontos deixados. E depois indica a diagonal. Lembre-se sempre que os raportes começam com um ponto tomado na primeira trama e no primeiro urdume, ou seja, no canto inferior esquerdo. O cetim. Como características da ligação cetim, o tecido é de aspecto liso, suave ao tato e de grande flexibilidade, além de ter bastante brilho.
O raporte de cetim regular tem igual quantidade de fios e tramas, assim como a sarja. O menor raporte é de 5 fios e igual número de tramas, chamando-se cetim de 5. As ligações cetim apresentam no raporte apenas um ponto de amarração em cada fio e em cada trama. Essa é a característica do cetim. Os pontos de amarração nunca estão juntos e a distância entre si no sentido de urdume chama-se subida, ou também escalado, mas aqui nós vamos chamar de subida, e no sentido de trama chama-se avanço. A gente poderia dizer assim: mas a sarja também pode ser caracterizada por um cetim, a sarja 1, 2. Vamos voltar aqui. A sarja 1, 2, né? Só tem um fio de trama tomado e um fio de trama e um fio de urdume com um ponto tomado. Só que aqui a gente vê uma diagonal. E além de tudo, essa sarja de 3, ela é menor do que o menor cetim, que é de 5. Primeiro, eu vou delimitar a minha área do cetim. Já que é um cetim de 5, eu vou fazer aqui um raporte 5 por 5. Para fazer o cetim de 5, avanço 2, então eu vou marcar o primeiro ponto e eu vou avançar 2. Então eu conto 1, 2, marca em cima. 1, 2, marca em cima. Não posso contar para cá porque está fora do raporte. Então, vendo na mesma linha, conto 1, 2, marco em cima. 1, 2, marco em cima. Qual a característica do cetim? Ele tem apenas um ponto de amarração, ou seja, um ponto tomado em cada trama e em cada urdume. Neste caso, nós temos aqui, ó, nesta trama e neste urdume, apenas este ponto tomado. Nesta trama e neste urdume, apenas este ponto tomado. Nesta trama, terceira trama, e neste urdume aqui, eu só vou ter este ponto tomado. Na quarta trama e neste urdume, apenas este ponto tomado. E na última trama, que é com este urdume, eu só tenho este ponto tomado. Então, o meu cetim, ele só vai ter um ponto tomado em cada trama e em cada urdume. Fazendo o cetim 5 avanço 2 novamente, para ficar menos rabiscado. Este é o cetim 5 avanço 2. Já o cetim 5 avanço 3, nós vamos marcar o primeiro ponto e contar 3. 1, 2, 3, marca em cima. Este é o cetim 5 avanço 3. Existe também o cetim 5 subida 2 e o cetim 5 subida 3. Então, o cetim 5 subida 2, eu vou marcar o primeiro ponto e subir 2. Subo 2 e marco à direita. Esse é o cetim 5 subida 2. E por fim, o cetim 5 subida 3. Marco o primeiro ponto, subo 3, 1, 2, 3, marco à direita. Este é o cetim 5 subida 3, que está completamente correto. E aí você pode até reparar que o cetim 5 avanço 3 é igual ao cetim 5 subida 2. E o cetim 5 avanço 2, ele é igual ao subida 3. Nem sempre vai acontecer isso, mas essa característica a gente pode observar nesses cetins. Eu coloquei aqui um ao lado do outro, e aí vocês podem ver que são iguais. E este é igual a este. Esses são os cetins de 5. Os possíveis avanços e subidas de cada cetim são determinados usando-se a regra dos números não primos. Vamos agora aprender como é que se usa essa regra dos números não primos.
Para você saber quais os possíveis avanços e subidas do cetim, você vai utilizar a regra dos números não primos. Para o cetim de 5, você vai escrever o número de 1 a 5. Depois de escrito os números de 1 a 5, você vai eliminar o primeiro, o último e o penúltimo. Restaram os números 2 e 3. 2 e 3 não é divisível um pelo outro. Então, para o cetim de 5, eu posso ter avanço e subida 2 e 3. Ok? Para o cetim de 7, eu vou escrever os números de 1 a 7. Depois vou eliminar o primeiro, o último e o penúltimo. Depois vou ver entre os números se um é divisível pelo outro. O 2 não é divisível por nenhum deles. O 3 não é divisível pelo 2. O 4 é divisível por 2, portanto o 4 não entra. E o 5 não é divisível por nenhum dos dois. Então eu vou ter para o cetim de 7 o avanço, os avanços 2, 3 e 5 e subida 2, 3 e 5. O que é que eu chamo de divisível? É quando você tem um número, pode ser dividido pelo outro e dá um número inteiro. Vamos agora fazer o cetim de 6? Para o cetim de 6, escreva de 1 a 6. Depois elimine o primeiro, o último e o penúltimo. Desses que sobraram, você vai observar que o 4 é divisível por 2, então o 4 não entra. Então eu deveria ter avanço 2 e 3 e subida 2 e 3. Só que se formos fazer o cetim de 6, observe como fica. Primeiro vamos demarcar o contorno do cetim de 6. Vamos tentar fazer o cetim de 6 subida 2. Marca o primeiro, conta 2, 1, 2, marca a direita. Vamos fazer agora o cetim de 6 subida 3. Marca o primeiro ponto, conta 3, 1, 2, 3, marca a direita. Para você, isso parece um cetim? Não, não é um cetim. Por quê? Porque a gente tem mais de um ponto de amarração na mesma trama. Aqui também. Então, essas outras tramas não tem ponto de amarração. Elas vão ficar soltas no tecido, isso não pode acontecer. Tem que ter pelo menos um ponto de amarração, que é justamente a característica do cetim. Então, por que não pode o cetim de 6 ter avanço e subida 2 e 3? Porque o cetim de 6, o número 6 é divisível por 2 e 3. Dessa forma, a gente pode dividir o 6 por 2, que dá 3, e o 6 por 3, que dá 2. Por isso que no cetim de 6 nós não temos nenhum avanço ou subida possível, para que ele seja um cetim regular. Por isso que o cetim de 6 é um cetim irregular. Na prática, os cetins mais usados são os cetins de 5, de 7 e 8. Cetins maiores dão muita instabilidade ao tecido por ter pequena quantidade de pontos de amarração, devendo ser usados para a construção de ligações derivadas que a gente vai estudar em outra videoaula. E o exercício 2, com valor de 20 pontos, é que a partir da regra dos números não primos, você deve elaborar todos os cetins de 8, apenas as subidas. Não precisa fazer também os avanços. Você vai encontrar, pela regra dos números não primos, quais são as possíveis subidas dos cetins de 8. Achando isso, você vai delimitar um quadradinho de 8 por 8 e vai começar a marcar os pontos tomados de acordo com as subidas. Marca o primeiro no canto inferior esquerdo e faz a subida de acordo com os números encontrados. Lembrando que para cada número encontrado, você vai ter um cetim diferente. Tá? E aí eu quero todos os cetins de 8 apenas com as subidas, e esses números têm que ser encontrados pela regra dos números não primos. Como resposta, vocês vão enviar a parte dos números não primos, bem como os raportes desenhados.
Existem cetins irregulares que fogem à regra de construção. Utilizam mais de uma subida ou avanço para marcar os pontos de amarração. Por exemplo, o cetim de 4 é o cetim turco. Então, você veja aí que ele não tem uma subida nem um avanço regular. Né? No primeiro fio de urdume, a subida é 1. No segundo fio de urdume, a subida é 2. E no terceiro fio de urdume, a subida é 3. Existem também os cetins de 6, que chamamos de cetim da rainha. Vamos exemplificar com o cetim de 6, subida 2, 3, 4, 4, 3. Esse é o cetim de 6, subida 2, 3, 4, 4, 3. Como se faz esse cetim? Vamos aprender? Nesse cetim de 6, então, aqui diz subida 2, 3, 4, 4, 3. Como faz esse cetim? Então, marco o primeiro ponto, subida 2, marco a direita, subida 3, 1, 2, 3, marco a direita, subida 4. Como não pode subir além do raporte, então 1, 2, 3, 4, marca a direita, subida 4, 1, 2, na mesma linha, viu gente? Cuidado para não pular. 1, 2, 3, 4, marca a direita e depois 3. 1, 2, 3, marca a direita. Temos o cetim de 6, só que irregular. Existem também os cetins de 6 subida, 3, 4, 4, 3, 2, o outro 3, 2, 2, 3, 4 e o último 2, 2, 3, 4, 4. Então, como exercício número 3, valor de 20 pontos, construir os cetins de 6 irregulares restantes, ou seja, esses 3 últimos que estão pintadinhos de branco, ok? Bem, por hoje é só e até a próxima.